Meus irmãos, vamos continuar com a série do livro Os Caminhos de Deus, de Henry Blackaby. Trabalhando por nosso intermédio, os caminhos de Deus, trabalhando por nosso intermédio para revelar-se a um mundo que observa. E nós vimos na semana passada que os caminhos e os pensamentos de Deus são muito, mas muito mais altos do que os nossos pensamentos e os nossos caminhos. A partir deste estudo de hoje, veremos algumas características deste caminho de Deus, segundo os autores aqui do livro. E começando hoje pelo amor. Os caminhos de Deus são de amor. E é verdade. E aí Henry Blackaby explica que, e aí eu abro aspas já inicialmente, ele escreveu isso: a mais espantosa de todas as demonstrações de amor de Deus é o sacrifício de seu Filho por nós. E aí a gente vai tomar como base aqui, né, neste estudo, o texto de Romanos capítulo 5, e quem estiver aí com a sua Bíblia pode abrir ou acessar, aqueles que estão com ela também de forma online aí, ou tecnológica. Romanos capítulo 5, o verso 6 até o verso 8. Carta aos Romanos, capítulo 5, do verso 6 ao verso 8. Nessa versão aqui diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. E aí o verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por essa igreja, obrigado pelos irmãos e irmãs que têm cooperado, ó Pai, com a Tua obra neste mundo, e em especial aqui neste lugar que o Senhor preparou para a gente, a Igreja Batista de Bela Vista. Fale aos nossos corações. Precisamos muito ouvir a Tua voz em todo o tempo. O que nós necessitamos, precisamos de fato, ó Pai, e dependemos, é da Tua voz falando conosco. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é por essa, irmãs, né? É por esta demonstração, essa espantosa demonstração de amor que Deus fez por nós, é que Deus revela à humanidade inteira que essa humanidade, cada um de nós, é objeto de amor dele, desse santo amor, desse leal amor de Deus. Nós somos objeto desse amor de Deus. E aí ele mostra que os caminhos que ele tem para nós são completamente diferentes dos nossos. Qual de nós, sendo pais aqui, daria seu filho para ser sacrificado no lugar de pessoas que sequer merecem tamanho grandioso ato? Qual de nós, sendo pais aqui, os que, observando seus filhos, eu vou sacrificar meu filho a favor de pessoas que nem merecem? E essa situação já inimaginável se agrava se o filho é único ainda. Se ousássemos pensar nos caminhos de Deus como os nossos, João 3,16 não entraria em nenhuma lista das trilhas que nós pudéssemos escolher ou considerar. Amando as pessoas de todo tipo, amando ela de tal maneira e dar
o nosso próprio Filho em favor dessas pessoas, para que ele morresse, para que aqueles que crescem nele tivessem a vida eterna. Mas Deus fez isso por amor. Somente, e eu chamo isso de impressionante amor de Deus, somente quando ponderamos sobre a natureza de Deus e a essência dele, segundo a palavra dele, diz que ele é amor. Somente quando nós ponderamos nisso é que talvez tenhamos condições de nos aproximar um pouquinho dos altíssimos pensamentos e caminhos do Senhor. E aí lá na primeira carta de João, no capítulo 4, o verso 7, o verso 8, diz assim: amados, o próprio apóstolo João escrevendo para a gente, inspirado pelo Espírito Santo. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esta é a essência de Deus, e ela foi demonstrada naquela cruz. Os autores do livro Os Caminhos de Deus, tema dessa série de estudos, descrevem uma história que nos dá uma pequena ideia dessa natureza do amor de Deus. E eu vou ler para os irmãos e irmãs aqui nessa noite. Eles contam o seguinte: uma menina saiu de casa para buscar trabalho na cidade grande. Passado um tempo, a mãe dela recebe a notícia que a sua filha havia se tornado uma prostituta. Com o coração dilacerado, a mãe tirou várias fotos de si mesma e foi até a cidade grande. Sem saber onde a filha estava, a mãe foi em cada casa de prostituição que ela pôde encontrar. E em cada uma dessas casas, ela deixou a sua foto pregada na entrada, na parede, lá na entrada dessas casas. E aí, quando a filha chegou na casa que ela trabalhava, ficou perplexa ao ver a foto da sua mãe numa das paredes lá de entrada. E aí, no rodapé da foto, estavam escritas as seguintes palavras. A foto da mãe, pregada, e no rodapé da foto, escrito as seguintes palavras: venha para casa, eu te amo. E logo abaixo desse escrito, para não ter nenhuma dúvida para a menina, estava lá a assinatura da mãe dela. A menina saiu imediatamente daquele lugar e voltou para sua casa. Venha para casa, eu te amo. E aí Henry Blackaby testemunha este fato, acrescentando a mais bela verdade existente para todos nós. E aí abro aspas novamente, ele diz: toda vez que vemos uma cruz, as palavras escritas sob ela, essa cruz, são: venha para casa, eu te amo, assinado Deus. Fecho aspas. Essa é a verdade que está estampada para todos nós em toda a palavra de Deus. E a gente leu aqui em Romanos 5, de 6 a 8, que realça o tamanho do amor de Deus por nós. Porque ele prova o seu próprio amor para conosco, ou seja, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Essa é uma verdade de Deus que não sai da minha mente nem do meu coração, amados irmãos e irmãs. Não sei quanto a vocês, amados, mas, de fato, eu nunca pensaria num caminho de amor tão grandioso como este. Não conseguiria dar essa prova de amor. Entregar a minha filha para um sacrifício em favor não só de pessoas boas, porque o texto diz que talvez alguém se anime a morrer por pessoas boas, mas por todo tipo de pessoas. De fato, os caminhos de Deus parecem, se a gente pensar nisso, parecem ilógicos. Não é uma coisa lógica para o ser humano, para os pensamentos humanos. Se a gente pensa em justiça humana, como que a gente vai pensar que não, vamos dar a vida em favor de um assassino
Porque Deus não está dando a vida do Filho dele só para nós, não, é para todo aquele que crê. Não é só para os bons, se a gente pensa que a gente é bom. E o estudo aqui é que o caminho escolhido por Deus está ligado à natureza dele, pois ele é amor. Deus é amor. E por isso os seus caminhos são sempre de amor. Mas aí tem um detalhe nisso tudo. E a gente vai falar de dois aqui. Não podemos ir direto ao assunto deste amor incomparável de Deus, inigualável, sem antes fazer um alerta para a gente. Na verdade, dois. Deus é totalmente radical contra o pecado. E a gente não pode confundir o amor de Deus com uma atitude de tolerância em relação ao pecado. Os caminhos dele não são assim. Os caminhos de amor de Deus não é assim. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. E somente por meio da sua graça em Cristo Jesus é que Deus nos dá a chance de receber do seu amor. E aí, quanto a isso, de novo, o livro Henry Blackaby descreve assim, abro aspas, o amor de Deus quer a perfeição para nós, mas o pecado nos impede de receber o que o perfeito amor, que é esse amor de Deus, o perfeito amor de Deus, nos oferece. E aí, amados irmãos e irmãs, nós fomos criados perfeitos, originalmente perfeitos, por um Deus perfeito, e para nos relacionarmos com Ele perfeitamente. Só que o pecado nos causou, vamos dizer aqui, uma perda total em nós. E aí me permitam aqui a ilustração de acidentes de carro, colisões de carros. Quando há um acidente de carro e o proprietário vai lá olhar o estrago, e aí ele torce, pelo menos, para que o estrago não seja tão grande e que uma boa oficina possa arrumar o carro dele, deixar em perfeito estado de novo. Mas aí então ele recebe a notícia que, apesar de aparentemente não ser tão grande ou grave o estrago lá no veículo, ao examinar mais detalhadamente, a pessoa da oficina fala, ó, infelizmente foi sim. E eu vou te dizer, às vezes a gente acha que aparentemente vai dar para consertar, mas tortou o chassi, não sei dizer muito dessas coisas de carro, mas aí a pessoa fala assim, ó, perda total. E se a pessoa não tiver um seguro, perdeu o carro. O pecado faz exatamente isso com a humanidade. A desobediência, se a gente olhar o que Deus fez ali, como ele tratou a desobediência foi simplesmente comer um fruto ali que Deus proibiu que comesse. E a gente sabe o que implica tudo aquilo ali. Aparentemente as pessoas aí podem pensar, isso não é tão grave. Mas a gente precisa ter essa certeza e também passar isso para as outras pessoas. Aquela desobediência causou perda total no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o próximo, como Deus gostaria que fosse, e o nosso relacionamento com a natureza criada. Talvez, como vocês podem pensar, não, eu tenho relacionamento com Deus, com o meu próximo e com a natureza, eu tenho cuidado disso, tenho cuidado com todos esses tipos de relacionamento. Não da forma como Deus nos criou perfeitos. Hoje o pecado não deixa isso. E só há um seguro que vai cobrir isso plenamente. É o amor de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. E aí talvez agora faz mais sentido a gente cantar nada além do sangue. É só o sangue de Jesus Cristo, somente Ele. Mas a realidade do pecado no mundo faz com que as pessoas rejeitem e desprezem o amor de Deus. E aí não tem outro jeito, é a Bíblia, a palavra dele que diz. Se a gente despreza
menospreza, rejeita essa palavra para nossas vidas, os mandamentos dele para a nossa vida, nós vamos nos manter separados de Deus. Eu gosto muito de uma frase de um pastor amigo que diz que Deus não exclui ninguém. É as pessoas que se excluem de Deus, não querem. Eles que estão excluindo Deus. Acho que já disse aqui, quando a filha de Billy Graham, na época daquele atentado, chamaram uma emissora, chamou ela de televisão, chamou o Billy Graham, ele não pôde ir, foi a filha. E o repórter, o âncora, pergunta para ela: onde estava Deus quando houve aquele atentado das Torres Gêmeas? E a população americana perplexa, e o mundo inteiro, né? E o âncora pergunta: onde estava Deus numa hora dessa? E ela responde: no mesmo lugar onde a gente tem tentado colocar ele. Fora das escolas, fora dos lares, fora do casamento, fora de tudo em nossa vida. Deus não exclui ninguém. São as pessoas que, sem conhecimento, excluem Deus da vida deles. O livro também diz o seguinte, abro aspas novamente: podemos ver a severidade de Deus na Bíblia, mas ela é um antídoto contra o pecado que destrói a humanidade, objeto do amor de Deus. Ele deseja preservar e proteger o melhor que ele tem para cada um de nós, e não quer que nenhum de nós desperdice ou perca o melhor que ele tem para a gente. Essa é a razão pela qual Deus ordena obediência. Os mandamentos de Deus são proteção, gente. Eu já disse isso também. São proteção para as nossas vidas. Vale a pena meditar na palavra e seguir aquilo que a palavra está dizendo para a gente. O melhor de Deus é o seu amor. E o caminho de amor que ele traçou foi vir até nós. Por isso que a gente pode dizer, e a gente vê expresso na palavra dele, Emanuel, o Deus conosco. Esse é o caminho de Deus, ele veio até nós. O pecado não deu chance da gente reverter a situação. Deus providenciou um caminho para a gente. Esse caminho é um caminho de amor. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o caminho de amor de Deus por nós. Ele é a verdade que nos justifica e traz o perdão dos nossos pecados perante Deus, perante o Pai. E só por meio dele temos vida, e essa vida é eterna. Esses são os caminhos de Deus para a gente, em Cristo Jesus. Não há outro meio, não há outra fórmula, não há outro método, não há nada que podemos fazer. E nem nos conduzir a esse caminho de amor de Deus. Porque lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, que fala que Jesus é o caminho, o próprio Jesus dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Este é o caminho de amor, Cristo. Com Cristo, os caminhos, quando a gente tem Cristo no nosso coração, os caminhos antes seguidos sem ele, e esses caminhos levavam à morte e levam à morte. Mas com Cristo esses caminhos são interrompidos. Você está nessa trilha caminhando e aí vem um impedimento. São interrompidos de alguma forma, bloqueados de alguma forma, e a gente sabe que essa forma é a ação de Deus, do Espírito Santo dele em nossas vidas. E o único caminho de vida e vida em abundância, que é o que Jesus nos dá, surge com nitidez para a gente. Você está numa selva, no meio de um mato, não está conseguindo se localizar para onde ir, e de repente abre uma trilha para você. Você encontra aquela trilha, é Deus. Esses são os caminhos de amor de Deus. Agora, os enganosos caminhos de morte que existem hoje, eles camuflam de vida. Por isso que tem muita gente seguindo. A palavra de Deus diz que largo é o caminho, né? A estrada que leva à perdição. E estreito é o caminho, estreita é a porta
que conduz à vida eterna. E Jesus fala que Ele é esse caminho, Ele é essa porta. Ele é o caminho de amor de Deus para a gente. Os enganosos caminhos de morte que se camuflam de vida nos faz seguir, faz muita gente seguir, né? Uma vida que a palavra de Deus diz que vai passar como o vapor de uma chaleira. Pensa numa coisa, Natanael e Soninha. Na eternidade, vamos supor que de cada ano aqui, cada banco aqui, de banco em banco, são 100 anos. 100, 200 e tal, aí você vai passando, e pensa, você sai aí e vai pensando em bancos nessa rua, nesse bairro, nessa cidade, nesse estado, nesse país, no mundo. Pensa. Pode pôr essa metragem aí até na lua. Você não vai encontrar o fim da eternidade, porque é a eternidade. E a gente se preocupa com 70, 80, 90, 100, 110, 120 anos. O que é isso se comparado com a eternidade? Com Cristo. Com Cristo. O caminho surge com nitidez, porque neste caminho de amor de Deus, e logicamente, eu não sei se é essa palavra mesmo que até existe, mas não tem lógica. Para você perceber o caminho de vida, é necessário olhar para um símbolo de morte, a cruz. Olha como é contraditório. Olha como os caminhos e os pensamentos de Deus são muito mais altos que o nosso. A gente precisa olhar para aquela cruz, a cruz de Cristo. Pois tão somente naquela cruz é que o amor de Deus se revelou a nós. Somente. Esses caminhos aí que camuflam a vida, que é como o vapor de uma chaleira, vai vir a eternidade, vai vir um fim. E aí tem a eternidade. E a escolha que nós temos, e aí os nossos amigos também que estão nos assistindo, a escolha é duas, ou é morte ou é vida. Lá em Deuteronômio, Deus fala através de Moisés para o povo de Israel: hoje, eu te ofereço um caminho de bênção e um de maldição, um caminho de vida e um caminho de morte. Eu sugiro, Deus falando, sugiro que vocês escolham esse caminho aqui, mas está aí diante de vós. E a gente sabe que na eternidade ou é vida eterna ou é morte eterna, sofrimento eterno. Provérbios capítulo 14, verso 12 diz o seguinte: há caminho, na versão boa ali que eu estou lendo, que vocês me deram, há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Provérbios 14, 12. Já o caminho de amor de Deus aponta para Jesus Cristo, em quem nós podemos confiar. Olha o que o Salmo 18, 30 diz. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. O caminho de Deus é perfeito em amor para nós em Cristo. E aí vem o segundo alerta: não se deve criar substitutos para este caminho. E tem muita gente querendo criar, inclusive dentro das igrejas. E aí, já nesse segundo alerta, e já caminhando para o fim também, eu peço aos irmãos, assim, desculpa, mas que me permitam trazer um testemunho pessoal. Acho que eu contei isso para o Natan. Eu preguei um bom tempo para uma pessoa lá onde eu trabalhava, uns 15 anos atrás, onde eu trabalhava, na empresa onde eu trabalhava, eu preguei para essa pessoa por um bom tempo, e ela, quando eu conheci, ela tinha uma mágoa terrível contra evangélicos. Devido a alguém que se dizia ser crente, né, em Cristo Jesus, fez algo terrível, um grande mal para ela. Como ela era arredia ao evangelho, mas sabendo que a boa semente, como a gente pregou aqui no domingo, a boa semente foi aos poucos, né? A boa semente da palavra de Deus foi aos poucos fazendo com que ela se rendesse a este amor de Deus. E por fim, quando ela
se encheu de alegria, reconhecendo a palavra de Deus, o caminho certo, esse caminho de amor de Deus. Ela chega para mim e fala assim, ó, quando você tiver uma igreja, eu vou te seguir, porque em você eu confio. Eu até estava tentando entender o que ela queria dizer, a gratidão que ela estava tendo ali. Mas tem muita gente que encontra substitutos para o caminho de Deus. Mas o caminho de Deus é dele. Somente dele, é somente Cristo. Somente Cristo. E eu precisei dizer àquela pessoa que havia ali um duplo engano para ela. O primeiro engano que eu disse para ela é que a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Se ela procurar uma igreja que tem donos humanos para ela, falei com ela, toma cuidado. A igreja é a noiva do nosso Senhor Jesus Cristo. É dele, pertence a ele. E aí eu disse a ela, o segundo engano é que o Wallace, sem Cristo na vida dele, poderia ser pior do que aquela pessoa que te fez mal. Somente o sangue de Cristo, o poder desse evangelho, é que limpa, redime e transforma a vida das pessoas. E eu disse para ela, você só pode seguir a Cristo. Não siga homem nem mulher nenhuma que fala que é de Deus. Tome cuidado, porque até mesmo um sinal da volta de Cristo ou do fim dos tempos é que muitos vão dizer, ao Cristo aqui, ao Cristo acolá, olha ali, e aí tem muita gente dizendo aí. Era um engano, um duplo engano dela. Mas, de alguma forma, ela entendeu que pessoas poderiam substituir. Eu tenho certeza que Deus age na vida de cada um de nós e na vida de outros por nosso meio. Mas a gente tem que tomar muito cuidado se a gente não está fazendo substitutos do único caminho que tem do Senhor, que é de amor, que é Cristo, e a gente está colocando em outras coisas. Em outras coisas. Só Ele, só Jesus é o caminho de amor do Deus eterno. Só quando entendemos e nos rendemos à verdade de Cristo, o caminho de Deus aí sim se torna acessível a nós e através de nossas vidas a outros. Mas é através, somos um canal para transmitir esse amor. E aí eu gostaria que a amada igreja, aqueles que estão nos assistindo, e a todos vocês aqui, que refletissem no seguinte: Deus te ama. Deus te ama, Heber. Deus te ama, Vantuil. Deus te ama, Demilson. Deus te ama, Natan. Deus te ama, Soninha. Júnior, Deus te ama. João Miguel, Deus te ama. Edrey, Deus te ama. Tantos aqui, Glaucus, Cláudia, Daniel, Rosário Gomes, Clécio, Natanael está aqui também. Tantos outros aqui, a Papá, tantos outros, Tia Uca. Deus ama cada um de nós, reflita nisso. Saiba disso, o caminho dele para cada um de nós é repleto, cheio do amor dele para nós. Uma outra coisa, reflita, não duvide de que você depende deste amor do Senhor. Pois é este amor de Deus que é digno de confiança. Amores desse mundo pode nos frustrar, mas o de Deus não. Confie. Outra coisa, Deus nos apontou o caminho, e se nós seguirmos esse caminho, o seu amor se manifestará em nós de forma grandiosa. E aí os que convivem conosco têm a oportunidade de reconhecer o amor de Deus em nós. Não fazer substitutos, nós como substitutos do amor de Deus, mas reconhecer o amor de Deus, se aproximar desse Deus vivo e verdadeiro. E por último, os mandamentos de Deus, os seus caminhos, saibam disso.
temos certeza disso. Eu tenho a certeza que muitos têm essa certeza. Mas tenham isso sempre em mente e no coração. Os mandamentos de Deus, os seus caminhos, são presentes para aqueles que Ele ama. E aí eu concluo com 1 João, olha só, João 3,16, nós sabemos de cor. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 16. João 3,16, primeira carta de João 3,16, que diz assim: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Somos igreja de Cristo. Somos irmãos em Cristo. Contem comigo para estar unido a vocês em Cristo Jesus. E eu quero contar com todos vocês também. Este é o amor de Deus para nós. Que Deus nos abençoe no seu grandioso amor. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Deus te ama, não duvide do amor dele por você. Confie no amor dele. Siga este caminho. Deixe que o amor dele manifeste na sua vida. E que outros vejam, percebam isso e desejem esse amor também. E os mandamentos dele, que é o que faz essa trilha para seguirmos, esse caminho para seguirmos, são presentes dele para nós, que somos objeto do seu amor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por tão grandioso amor. Te dou graças, ó Deus, pelos meus irmãos e irmãs que estão nos assistindo agora pela internet. Te dou graças pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui hoje presentes também. Te dou graças, ó Deus, por essa igreja, a Igreja Batista de Bela Vista, e pelo seu amor, teu grandioso amor sobre a vida de cada um de nós, ó Pai. Pai, nós confiamos no teu amor. Nós reconhecemos aquela cruz. Sabemos, ó Deus, o preço que foi pago ali. Apesar de não conseguirmos imaginar o quanto Jesus padeceu por nós. Mas Deus, eu suplico, ó Pai, pelo teu grande amor e pelo amor do teu nome, do teu santo nome. Visita cada coração, cada mente agora que está assistindo a este culto. E a nós aqui que estamos aqui presentes, ó Pai, visita-nos. Enche-nos dessa certeza, dessa confiança no Senhor, através do teu Santo Espírito. E que essa igreja, ó Pai, irmãos e irmãs, amando uns aos outros, nós possamos levar, ó Pai, podemos levar este amor a outras pessoas. Sê conosco, ó Pai. Nos ensine os teus caminhos. Reconhecemos que eles são mais altos que os nossos. Que os teus pensamentos são mais altos que os nossos. Mas nós precisamos de ti. E te agradecemos pela tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.